Shalom, queridos, tudo bem? Estamos aqui mais um dia, gravando mais um vídeo para a glória do nome do Senhor. E hoje eu quero falar sobre aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, a partir do nosso chamado, daquilo que nós um dia moveu o nosso coração e que o Senhor entrou em nosso coração. Me recordo que alguns anos atrás eu não servia a Cristo, eu servia a outros deuses. Mas na sua infinita misericórdia, um dia ele se encontrou comigo e eu me encontrei com ele. Eu sempre disse que foi um encontro inesquecível, E eu quero falar sobre chamado. Você tem um chamado de Deus, você tem algo que Deus um dia olhou para a terra e escolheu você. Talvez dentre todas as pessoas da sua família, você foi escolhido. Por mais que você passe por luta e imagine que em algum momento ele não está contigo, não é verdade. Ele sempre estará contigo. Amém? Neste momento nós teremos um momento de louvor, de adoração, que você possa se reunir com as pessoas que estão aí ao seu lado, orar, adorar, enquanto toca os louvores, que você adora o Senhor. Amém? Depois nós iremos concluir com a palavra e a oração final. Deus abençoe. Contudo, aos que receberam e aos que creram em teu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou, o teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho.
te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto,
coração. Que expressa tudo que eu sinto por você. Além do tempo você já me amava. E hoje estou aqui porque você me conhece, me aceita como sou. Tua mão escrevia a minha história. Abba, eu sei, eu sou amado desde a fundação do mundo. E elas cantavam meu nome, enquanto tua mão escrevia a minha história. Abba, eu te sinto cada vez que respiro, pois inalo teu amor. Você faz tudo pra chamar minha atenção. Na brisa suave ou no vento furioso, no calor do sol, eu sinto o fogo da tua paixão por mim. Na força dos mares eu sinto teu amor, nas cores da flor. Na brisa suave ou no vento furioso, no calor do sol, eu sinto o fogo da tua paixão por mim. Na força dos mares eu sinto teu amor, as cores da flor. Eu te sinto, Abba. Você pode me levar. Abba, eu só quero ir a um lugar além do espaço, onde a música se cala e eu posso ouvir o teu coração. Das águas paradas da minha alma, me leva com o teu rio que traz vida.
tenho as palavras certas a dizer pra provocar-te a querer-me mais do que já me queres. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça com teus braços, com tua paz, Senhor. Me alcança quando me escondo, se me alcança quando fujo, Senhor. Vem encher a minha alma de amor. Então vem como prometeste, derrama
persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor, nós colocamos diante de Ti agora, meu Pai, a cada filho que está assistindo este vídeo. Eu sei, Deus, que o Senhor está agora adentrando nesta sala, neste quarto, neste lugar aonde o Teu servo está nos escutando. Pai, que venha mover o sobrenatural. Há um espírito de medo, de insegurança rondando, Senhor. Ah, Deus amado, há quantas mortes que nós ouvimos falar por esses dias por conta dessa pandemia, mas hoje nós vamos falar de alguém que morreu em nosso lugar para nos dar vida. E mesmo, Senhor, quando nos falhou a fé, quando o medo nos sobreveio, nem por isso o Senhor nos abandonou. Deus, nós falamos daquilo que acreditamos e o que nós cremos é a Tua palavra e ela não voltará vazia. Tua palavra diz: se comer, tocar em qualquer coisa mortífera, não te fará dano algum. Então, baseado nesta palavra, Senhor, nós estaremos cobertos com esta palavra. Nenhum mal sucederá à nossa casa, que é o nosso corpo espiritual, que é o nosso corpo físico, que é a nossa casa como estrutura, que é a nossa família. Senhor, assim como o Senhor tinha um chamado a Pedro, e ele, com tantas indiferenças, com tantas dificuldades de entender, Senhor, no final ele percebeu que mesmo ele te negando, o Senhor era com ele. Pai, esta vida que está me ouvindo, ainda que em algum momento ela tenha negado a fé, tenha negado a Cristo, o Senhor não deixou de ser Deus. Recebe aí onde você está a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá para a palavra. Eu quero falar sobre o chamado de Pedro, que está no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 5, que diz assim: E entrando no sepulcro de Jesus, viram um moço sentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressurgiu, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Versículo 7 diz assim: Mas ide, Marcos 16, 7. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro. Preste atenção no que o texto está falando neste momento. Vá, ou seja, ide, caminhe, vá em frente, vá aos outros, dizei a todos os discípulos e a Pedro. Jesus, ele fala assim, que ele iria diante deles. Eu vou ler o texto de novo. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. O anjo era o mensageiro que estava dizendo o seguinte: vá dizer aos discípulos, mas em especial a Pedro,
da promessa que ele fez na vida de Pedro, na vida de cada discípulo. Não foi porque ele morreu que tudo acabou. Percebe, amado, que aquilo que Deus preparou em nossas vidas, Ele vai fazer em algum momento. Nós imaginamos que tinha que ser ontem, hoje, ou talvez amanhã, mas fique em paz. Ele continuará fazendo na tua vida, sabe? Eu acho muito interessante esse texto que diz assim: dizei a Pedro que o Senhor vai adiante dele. Eu quero trocar, toda vez que eu falar o nome Pedro, eu estou citando o seu nome, você que está me assistindo. Então dizei a você, o anjo te diz neste dia, nesta tarde, nesta manhã, nesta noite, eu não sei o horário que você vai assistir esse vídeo, o Senhor te diz assim: Ele está diante de ti, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Sabe, amado, eram 3 mulheres chegando, trazendo uma espécie de aromas, né? Espécies aromáticas, e elas estavam indo para ungir o corpo de Jesus. Isso era o costume da época. Elas preocupavam-se como que elas iam remover aquela pedra. Imagina, 3 mulheres remover uma pedra de não sei quantas toneladas. Essa era a preocupação, porque essa pedra fechava a tumba. E havia pessoas lá que não deixariam. Elas não estavam preocupadas com a pessoa, mas com o peso daquilo que estava acontecendo. Marcos 16:3 diz assim: e dizia umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? Uma das coisas que tem atingido o povo de Deus é a incredulidade, sabe? E a incredulidade é um terreno fértil para a preocupação. Toda vez que nós caímos na incredulidade, a primeira coisa que vem ao nosso coração, à nossa mente, ao estado que nós estamos vivendo, é a preocupação. Não havia necessidade de se preocupar. Até porque, amado, quando elas estavam ali para adorar o Senhor e ungir o corpo deles, elas estavam ofertando, elas estavam adorando, elas tinham se preparado espiritualmente, elas tinham fé, elas tinham colocado em prática. E aquilo que nós nos preparamos e colocamos em prática, Deus já está à frente fazendo. O próprio Jesus já tinha, criado todas as situações para que elas se deparassem com o anjo, porque o ide naquele momento da ressurreição eram as mulheres que tinham que fazer. Aonde você está, repita comigo: os obstáculos mais difíceis são aqueles que nunca teremos de enfrentar, porque aquele que você enfrentar, você vai passar. Amém? E quando elas chegaram, amado, a pedra já tinha sido removida. Isso está no versículo 4 de Marcos 16, que diz assim: mas, levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. As mulheres, sem imaginarem, se preocupavam com uma dificuldade que na verdade não existia. Para aqueles que buscam a Cristo, exatamente como essas 2 mulheres, os obstáculos eles vão se desfazer misteriosamente. Talvez você fale: pastor, é muito fácil você falar isso porque você é pastor. Fé não está baseada em nenhuma função, cargo ou coisa parecida. Fé é aquilo que você tem dentro de você, não importa o tamanho, mas quando você coloca em prática, o Senhor faz acontecer. Sabe, amada? 3 mulheres comissionadas então agora por um anjo. E elas deviam deixar de lado todos os seus temores, porque o anjo estava garantindo: Ele está vivo. E elas deveriam, dizer aos discípulos que Cristo havia ressuscitado. É engraçado que Jesus sempre falou para eles que era preciso que ele morresse, mas ele iria ressuscitar. Mas quando o pânico vem, a tempestade vem, a pandemia vem, o problema chega, a gente esquece do que Deus prometeu. Mas o Senhor então envia aqueles anjos, aquelas mulheres na condição de mãe, aquelas mulheres na condição de arrimo de família, dizia aos seus discípulos que estavam com ele, dizendo assim: para de ficar com medo, acorda, o Senhor é contigo, aconteça o que acontecer, Ele nunca vai te deixar desamparado. Eles deviam dizer a Pedro. Por que dizer a Pedro? Porque Pedro foi o primeiro a sair. Pedro foi o primeiro a abandonar tudo. Pedro foi o primeiro quando, depois que ele comete essa suposta traição, e não era uma traição, ele negou a Cristo, ele ficou com vergonha. Quantas vezes nós erramos, pecamos e ficamos com vergonha, meu amado? Mas o Senhor disse assim: diz aos meus discípulos, mas em especial a Pedro, que aquilo que eu prometi eu vou cumprir. Eu continuarei adiante dele. Quando Deus vai à nossa frente, Ele é o nosso general, o general é Cristo.
Sabe, 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Sabe, eu quero falar do ponto 1. Pedro necessitava saber que não havia sido esquecido. É isso que você precisa entender. Porque Jesus, ele já havia preparado os seus discípulos para o que iria acontecer. Eu quero falar 3 coisas que Jesus preparou. Primeiro, a crucificação, Marcos 14:12. E disse-lhe, isto é meu corpo, isto é meu sangue, o sangue do pacto, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da videira, até aquele dia em que beber de novo no reino dos céus. Então, ele sempre falou a respeito disso. Então, o primeiro ponto, a crucificação. O segundo ponto que Jesus cita aqui, quando ele estava preparando os seus discípulos, era sobre a perseguição. Marcos 14:27. Então lhes disse Jesus, todos vós escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas quando nós nos deparamos com alguma situação semelhante a Pedro, quando ele viu um mestre, sabe, que fazia o morto ressuscitar, curava todo tipo de enfermidade, expulsava demônio, andava por sobre as águas, ele então ficou escandalizado com aquilo, sabe, porque a perseguição parecia ser maior do que todo aquele poder dele, e que na verdade não era. E a terceira coisa que ele sempre falou era sobre a ressurreição, Marcos 14:28, todavia depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. Oh amado, eu não sei por onde você está indo, mas aonde você estiver, ali estará o Senhor. Segunda coisa, Pedro prometeu que ele nunca iria se escandalizar. Olha o que diz Marcos 14:29. Ao que Pedro lhe disse, ainda que todos se escandalizem, eu, porém, nunca farei isso. Aquilo que você diz assim, olha, tem gente que peca, que rouba, que mata, que faz e acontece. Eu não, eu sou crente, eu sou mais santo. Eu oro, eu jejuo, eu faço isso e aquilo. Fato, nós devemos ser santos, separados, sim. Mas nunca julgue aquilo que você nunca faria, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E não é pelo que você faz, não é pelo que você é pelo que Ele é. Independente do que você venha fazer, independente das suas quedas, independente daquilo que você tem crescido, o Senhor te ama não pelos teus feitos. Ele te ama porque você é filho e filho amado. Terceiro ponto. Pedro havia quebrado sua promessa em Mateus 26:69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e aproximou-se dele uma criada que disse, tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos dizendo, eu não sei o que diz. Versículo Mateus 26:74. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro do que Jesus dissera. Antes que o galo cante 3 vezes me negará. E saindo dali chorou amargamente. Sabe, querido, Pedro precisava saber que Jesus o amava. E por isso que o anjo diz às mulheres, fale aos meus discípulos, mas em especial a Pedro. Eu não sei se você é o Pedro desta noite, desta manhã ou desta tarde, independente do horário que você está vendo esse vídeo. Mas o Senhor te ama. E esta palavra Deus colocou no meu coração para falar com você. Nós temos mais de 12.000 inscritos nesse canal. Eu tenho certeza que Deus está falando com muitos Pedros, com muitas pedras, com muitos Petros. Marcos 14:28 diz assim, todavia depois de eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. Eu não sei para onde você está indo, mas Ele está indo na tua frente. Ele é o teu general. Sabe, Pedro precisava saber que Jesus havia guardado a sua promessa. E aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ponto 4. O fracasso não constitui um fracasso eterno. Tem coisas que nós achamos que porque você errou e cometeu algo que aos seus olhos é algo imperdoável, algo que não tem como mudar, algo que não tem como, fazer nada. Tenha certeza de uma coisa, nada é eterno. Eterno é o amor, é o perdão que Ele trouxe para a tua vida. O amor de Deus, amado, alcança os que fracassam. Se você fracassou, se você errou, se você pecou, tenha certeza, a graça do Senhor, o amor do Senhor, Ele já te alcançou. Sabe, querido, a cruz e a ressurreição é que garante esse amor.
aquilo que ele fez já está garantido. O dia que você levantou a sua mão, quando você foi tocado, dizendo assim, eu te aceito, Senhor, como meu Senhor e Salvador, perdoa meus pecados, escreva meu nome no livro da vida. Não foi uma frase repetida. Se você realmente falou de todo o seu coração, você foi salvo. Então eu não sei como que você se encontra neste momento. Eu sei de uma coisa. Maior é o que está em nós do que o que está em mim. Ele está contigo. Ponto 5. Pedro necessitava de saber que havia sido perdoado. Sabe? Primeiro que ele havia seguido Jesus de longe. Enquanto Jesus estava sendo preso, ele começou a olhar Jesus de longe. Infelizmente, ele sabia o peso do que ele estava sofrendo na sua mente, toda a acusação. Porque ele havia se misturado com os inimigos de Jesus. E também havia negado Jesus por 3 vezes. Tem coisas que nós fazemos e falamos assim, ufa, ainda bem que eu não fui mais longe, ainda bem que foi só isso aqui. Pedro foi ao extremo, porque ele estava desnorteado. Ele estava preocupado, ele estava frustrado, ele estava totalmente confuso. Mas então ficou na sua mente a culpa e a condenação. Meu Deus! Sabe, eu comecei a olhar ele de longe, eu poderia ter feito alguma coisa, mas eu não fiz. Pelo contrário, eu me misturei no meio das pessoas que falavam mal dele. E como se não bastasse, ele disse que eu negaria. Fato, eu neguei. Por quê? Porque ele não quis ser identificado como um discípulo de Jesus. Sabe, amado, aonde você estiver, não tenha vergonha de falar quem você é. Ele maldisse e disse palavras ao negar que não conhecia Jesus. Quando nós nos misturamos com o mundo e ficamos em pânico como o mundo está, de certa forma nós estamos negando. Porque nós carregamos em nosso peito, no nosso coração, no nosso ser, no nosso DNA Cristo, e Cristo é cura, é libertação, é salvação, é restauração, é tudo de bom. Quando nós abrimos a nossa boca e juntamos no meio de uma fogueira, no meio de pessoas, sabe, só falando derrota, nós estamos negando. Porque é engraçado, porque sempre vai ter alguém que fala, escuta, você não é crente, por que está com esse medo todo? Sabe, amado? Tem gente que diz assim, não, pastor, nós temos que vigiar. Deixa eu te dizer uma coisa, amado. Vigilância contra o pecado não é vigilância contra a fé. Eu tenho que vigiar para eu não cair. A Bíblia diz assim, cuide-se para que não caia. Eu não tenho que ficar vigilante por conta de qualquer coisa. Porque a Bíblia diz, se você tocar, comer ou beber algo mortífero, não te fará mal algum, porque o Senhor está com isso. É promessa de Deus. Eu tenho que me resguardar, eu tenho que me cuidar, mas eu tenho que saber que a morte só vai vir à minha vida no dia que estiver preparado para isso. Caso contrário, a obra que Ele começou, Ele é fiel para terminar. Deus é contigo. Estou aqui pregando contra ninguém, meu irmão. Estou pregando o Evangelho. Amém? Quem ia para a cruz era Cristo. Pedro não precisava ter medo, não precisava fugir. Porque o Senhor em momento algum falou assim, olha, eu vou ser crucificado e vocês vão apanhar na rua igual uma malavéia. Não. Pelo contrário. Ele diz, eles querem a mim, não é a vocês. Eu sei que eles foram perseguidos com o tempo, que Jesus falou que foi perseguido, mas naquele tempo, naquele dia, naquele momento, Jesus preparou eles e escuta, você vai me negar e nem por isso eu vou deixar de te amar. Sabe? Nem por isso. Ponto 6. Pedro necessitava saber que tinha um futuro com Jesus. Por quê? Porque ele era um homem quebrantado. Isso não tinha o que negar. Pedro havia, sabe, se quebrantado antes, quando a sua rede, naquele momento da pesca, aquela rede rompeu. Olha o que diz Lucas capítulo 5, versículo 8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Sabe, amado, você pode até esquecer o que as pessoas fazem para você, mas aquilo que você fez a Deus de coração, Ele jamais esquecerá. Amém? Jamais. Eu quero te dizer agora, quando o orgulho dele foi quebrado. Isso está em Lucas capítulo 5, versículo 8, que diz assim, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Neste momento, todo aquele seu orgulho no seu chamado foi quebrado, porque Pedro é uma pessoa muito marruda, sabe? Era olho por olho, dente por dente. Então, o que nós queremos falar aqui a respeito disso?
que Pedro, ele necessitava saber que ele era um homem, sabe? Que necessitava de ter um futuro com Jesus. Ele achou que no dia que ele negou, todo esse futuro acabou e não é verdade. Outra coisa, quando a sua sociedade rompeu, Pedro ele tinha uma sociedade de pescadores. Aquele era seu sustento. E o dia que ele foi chamado, ele entendeu que aquela sociedade rompeu. Sabe? Aquela amizade rompeu. Infelizmente, no dia que Jesus foi crucificado, né? E passou a crucificação de Jesus, o que ele faz? Ele quer voltar atrás. Sabe? Ele quer voltar atrás e ele volta a pescar. Ele volta a fazer aquilo que um dia o Senhor disse, você não vai fazer mais. Meu amado, você pode correr para onde for. Você é marcado pelo Senhor. Sabe? Toda a sociedade que você tinha com esse mundo, já era. Você é nova criatura em Cristo. E eu tenho certeza disso. E se você assim deseja, é isso que ele quer fazer. Olha o que diz Lucas 5,10. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homens. Eu confesso que algumas vezes como pastor, eu tentei fazer outras coisas, eu acho que isso aqui não é chamado para mim não. Ganhei muitas almas, muitas vidas, mas eu acho que agora eu preciso cuidar da minha vida. Eu nunca consegui fazer nada se não for aquilo que o Senhor tem para mim. Porque aquele que começou a boa obra na tua vida, ele é fiel para concluí-la. Não é hora de pensar que você tem que entregar a tua célula. Não é hora de pensar que você tem que procurar uma outra igreja. Ou que você talvez tenha que procurar um outro relacionamento. Sabe, você não quer mais seu marido, tua esposa. Ah, você está pensando em abandonar tudo? Para. Entenda o seguinte. As coisas, quando Deus quer fazer mudança, acontece naturalmente, você não precisa forçar nada. Ok? Letra D. Havia deixado tudo para seguir Jesus. Lucas 5,11 diz assim, e levantando ele os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Sabe, amado? Agora se sentia qualificado. Pedro necessitava saber que todavia ele pertenceu ao Senhor. O que significou para Pedro a ressurreição? 1 Pedro 1,13 diz assim, portanto, cingindo os lombos de vosso entendimento, sede sóbrio, e esperai inteiramente na graça que vos oferece a revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todo o vosso procedimento. Em todo o vosso procedimento. Porquanto está escrito, sereis santo porque eu sou santo. Essa é a diferença de saber quem somos. Pedro chamou a ressurreição, que antes estava com medo, agora de esperança viva. Agora sabia que Deus não havia dado por vencido com respeito a ele. Sabe? O que significa para você essa ressurreição de Cristo tem que ser a mesma coisa que significou para Pedro. Sabe, querido? O anjo, quando disse lá atrás, diz a Pedro que ele tem um chamado. Diz a Pedro que ele é uma pessoa muito importante. Diz a Pedro que eu estou fazendo uma nova história na vida dele. Você é Pedro, você é Petros. E sobre a igreja do Senhor, através da sua vida, continuará sendo edificada. Curva a sua cabeça onde você está, coloque a mão na direção do teu coração. Eu quero orar por este Pedro que está me ouvindo. Amém? Senhor, assim como o teu anjo foi um instrumento para falar aquelas mulheres, eu tenho certeza, Senhor, que há muitas pessoas estão me ouvindo neste momento e ouvirão ao longo deste canal do YouTube. Que este Pedro, Senhor, que está sendo agora ministrado através dessa palavra, desta oração, este Pedro vai saber o quanto é amado. Não importa se o negou, não importa o que fez, não importa se voltou às práticas do passado, importa que hoje o Senhor está dizendo, Pedro, eu estou adiante de ti. Não olhe para a direita nem para a esquerda, olhe para cima, olhe para mim, porque aonde você estiver, ali estarei eu, Pedro.
Pedro, levante a tua cabeça, não fique frustrado, não fique com medo, não fique pensando no amanhã, porque o amanhã me pertence. Você não sabe o dia que eu irei chamá-lo pelo teu nome, mas eu sei que você precisa preparar aqueles que estão junto contigo a confiar plenamente como eu confio em ti. Tome agora esta oportunidade em tuas mãos e manifesta a palavra que eu tenho vos dito. Permaneça, persevere, continue, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima quarta-feira. Shalom.